Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala Psico, terceira edição. Eu sou a Daniela Fornes, sou psicóloga e estamos aqui hoje para debater temas relacionados à sexualidade, gênero e LGBT. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 2 de outubro de 2024, quarta-feira. Eu espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso, né? E espero contar também com a participação de vocês aqui nessa edição pelo telefone 67 99890 1057. O nosso programa hoje conta com a participação da psico Ana Luísa Longo Dutra, ela que é formada em psicologia pela Universidade Católica do Bosco, especializada em psicologia histórica cultural, pós-graduanda em sexualidade humana pela CBI de Miami, forte compromisso com questões de gênero e diversidade no Conselho Regional de Psicologia, fundadora do grupo Fora do Armário, Diálogo sobre Sexualidade e Gênero, e atua também como psicóloga clínica e pelo SUS. Seja bem-vinda, Ana Luísa. Se você quiser aproveitar esse espaço para se apresentar, fica à vontade. Oi a todos, boa noite. Agradecendo novamente pelo convite. Acho que é um tema muito pertinente que a gente precisa conversar e me sinto muito lisonjeada de estar aqui podendo conversar um pouquinho. Gosto de me apresentar além do meu currículo, né? Porque a gente, além de profissional, a gente é pessoa também. E é um tema que me atravessa desde a minha época da universidade, que eu estudava um pouco, fazia pesquisa, então eu sempre estava presente de alguma forma ali. E durante a minha trajetória profissional também. Então sempre foi um tema que eu fiquei muito apaixonada de tornar acessível, porque assim, nem todo mundo tem conhecimento ou adquire conhecimento e nem todo mundo está preparado para atender o público LGBT principalmente. E temas que envolvem gênero e sexualidade ainda é um tabu. Então agradeço novamente pelo convite. É um espaço muito necessário, porque infelizmente a gente ainda tem, né, muitos preconceitos relacionados a esse tema, né, Ana? E abrir esse espaço para a gente desenvolver aqui uma oportunidade de educação através de informação, conhecimento e possibilitar que as pessoas, né, conheçam e tirem as suas dúvidas sobre o tema, eu acredito que é um espaço crucial para que, né, auxilie também no processo de respeito em relação a essas questões, né? Gente, muito bem. Mais uma vez reforçando, quem quiser participar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp da Rádio Cultura. E o que eu gostaria, né, de fazer nesse momento, antes de iniciar com as perguntas com a Ana, é agradecer ao pessoal que nos acompanha pelo Instagram. E hoje nós estamos com a transmissão ao vivo pelo YouTube. Nós conseguimos, é uma vitória. Então, o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube também tem a oportunidade aí de estar participando do programa. Então, iniciando aqui, né, as perguntas, nós recebemos alguns questionamentos no decorrer da semana, nós abrimos semana passada, e a pergunta principal, porque antigamente a gente conhecia esse tema, né, não só a sexualidade e o gênero, mas LGBT, e hoje a gente ganhou outras letras nessa sigla. O que significa, Ana, LGBTQIAPN+? Eu sei que é uma sigla extensa, né? Mas mesmo quando a gente estuda e entende um pouquinho, acha que ainda falta sigla. Então, eu imagino que ao longo dos anos ela vai evoluindo e vai sendo acrescentada. Mas a gente pode definir uma coisa bem assim, que a sigla LGBTQIAPN+, ela representa diferentes orientações sexuais e questões de gênero também. Mas assim, trazendo de uma forma bem sucinta para não prolongar, porque se a gente pegar o dado histórico, antigamente as pessoas chamavam de GLS, né? Então sim, ela foi evoluindo de diferentes formas para representar o máximo possível de pessoas. Então, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de transexuais ou travestis, o Q vem de queer, que mais pra frente eu vou falar um pouquinho, né, sobre isso, o I de intersexo, o A de assexuais, o P de pansexuais, o N de não binários. O sinalzinho de mais, ele vem na sigla para representar todas as outras possibilidades de questões de identidade de gênero, orientação sexual e reconhece a vasta gama que tem. Por isso que eu falo que ao longo dos anos a gente vai entendendo que faz sentido acrescentar mais siglas na nomenclatura. Legal. E qual que é a diferença, Ana, entre a orientação sexual e a identidade sexual? Isso algumas pessoas ainda têm um pouco de confusão, né? Eu gosto de explicar da seguinte forma, não que eu vou explicar de uma maneira que segmenta, mas que ela não é segmentada, uma coisa complementa a outra.
A identidade de gênero é uma coisa muito mais interna. Então, você, como pessoa, como você se identifica. Antes de você se envolver romanticamente ou se envolver de maneira sexual, você é uma pessoa. Então, é a maneira que você se identifica. Seja um homem, uma mulher, uma pessoa não binária, uma pessoa trans, enfim, como você se identifica. E a questão de orientação sexual é a maneira que você se atrai pela pessoa. Então, toda vez que alguém me perguntar qual que é a diferença, eu falo assim, olha, pensa que antes de você se atrair por alguém, você é uma pessoa. Como que você se identifica? Eu me identifico como homem. Não me identifico como homem. Não me identifico com o sexo que foi atribuído a mim no nascimento. Então, tá, beleza, você identificou. Vamos à orientação sexual. Como que você se atrai pela pessoa? Por quem você se atrai? Se você tem a necessidade também de se encaixar, né, nesses rótulos, que a gente entra nesse ponto também, mas eu gosto de explicar dessa forma. De separar, mas não de deixar distante, porque elas estão próximas uma da outra. Legal. E com relação a essa questão da homossexualidade, né, até por volta dos anos 90, a gente tinha isso dentro do CID como, né, um transtorno mental. Né? E a partir de 1991 já veio na atualização do CID, né, como tiraram isso por uma orientação da Organização Mundial de Saúde, não considerando isso como um transtorno. Né? O que mudou nisso, Ana? Olha, os estudos foram promovendo, né? A gente vem de um viés muito religioso, às vezes, pensando por isso, e os estudos foram sendo evoluindo, então a gente foi conversando, estudando mais, e foi entendendo que isso não é uma doença, não se considera mais uma doença, e não deveria, né? Assim, eu sei que tem várias, eu vou trazer alguns dados depois de coisas absurdas que a gente ainda pensa que em pleno 2024 a gente está vivendo, mas isso é a principal, da evolução, né? Eu espero que muito mais pra frente, né, nem não tanto, mas eu espero que várias coisas de transtornos mentais também sejam revistas. Na verdade, entra toda uma questão que, sendo doença, talvez seja mais fácil a aceitação, né, do que às vezes entender que faz parte de um quadro de identificação ou de orientação sexual mesmo. Que se entra em doença, automaticamente a gente pensa que tem uma cura, e não tem uma cura, não é uma doença, não é uma coisa que é tratável, tem um remédio ou uma fórmula mágica de se tornar uma pessoa, né, com a orientação ou a questão de gênero ali. Muito bem, Ana. Passando para a próxima pergunta, qual que é a definição de cisgênero? A pessoa cisgênero, eu gosto de explicar da maneira assim, que é a identidade que corresponde quando você nasce. Então, por exemplo, você é uma mulher cisgênero, eu imagino, o que a gente já conversou. Quando você nasceu, alguém virou para você e disse, olha, ela é uma mulher, sexo feminino, bem? Você foi crescendo e foi entendendo que você se identificava com esse gênero que foi atribuído ao seu nascimento. Tem pessoas que não, que ao longo da vida vão crescendo e vão entendendo que não se identificam. Então, se eu fosse um homem trans, por exemplo, se eu fosse um homem trans, eu nasci, me falaram que eu era uma mulher, nasci sexo feminino, e ao longo da minha vivência eu fui entendendo que eu não me identificava com o sexo que foi me designado. E aí a gente passa a ser uma pessoa trans, entendeu? Então, o cis, ele vem mais para essa questão da identificação. A gente também não pode falar que existe homem e mulher só, né? Porque mulher cis. Então, uma mulher cis, que seria uma mulher que ao longo da vida se entendeu com o mesmo sexo que foi designado. E um homem cis, a mesma coisa. Ela se identifica com o sexo designado no nascimento. Isso. Aí, porque a gente também tem o homem trans e a mulher trans, então eles entram nisso, que quando a gente entende que é uma pessoa trans, ela não se identifica mais com o gênero que foi atribuído durante o nascimento. Muito bem. E aí ainda deu continuidade, né, com as perguntas que vieram, né? E o que é uma pessoa transgênero? Uma pessoa transgênero? Uma pessoa transgênero é uma pessoa que, de uma identidade de gênero que não corresponde ao sexo que foi atribuído durante o nascimento. Então, por exemplo, essa pessoa que se nasceu e se foi designado o gênero, né, masculino. Ao longo da vida ela entendeu que não, que ela se identificava com as questões do gênero feminino e ela, a partir de agora, é uma mulher trans. Deu para entender mais ou menos? Essa é a maneira que a pessoa se identifica no mundo. É muito mais uma coisa interna do que externa. Por isso que eu gosto de falar, não tem como você mudar certas coisas. Não é uma doença, não tem um comportamento que você vai alterar, tudo isso. É uma coisa que dentro de você vai sendo uma coisa quase como se você não se identificasse com aquilo que foi crescendo dentro de você. E dentro dessa questão
da transexualidade, já a transexualidade ela já vem, né, no CID como disforia sexual, já é considerada um transtorno, né? Por que ainda não houve um reconhecimento de que isso não é um transtorno, Ana? A gente pode pensar numa análise um pouco mais profunda por vários fatores, porque ainda existem várias questões, como por exemplo a conversão de, né, a questão religiosa, a questão histórica, a questão de achar que isso ainda é uma doença e que vamos mudar alguma coisa. Tem várias coisas, são lutas, pequenas lutas que a gente vai tentando aos pouquinhos, sabe? Mas é uma discussão pertinente, porque quando a gente pensa sobre isso, não tem como a gente ignorar, né? Pensar que em pleno século XXI, 2024, a gente estava conversando sobre por que isso ainda é considerado uma doença, entendeu? São tabus e são temas pouco discutidos, né? As pessoas elas acabam evitando. A primeira edição a gente falou sobre o suicídio. E eu acredito que entra no mesmo viés, do tipo, se eu falar sobre, eu vou incentivar. E na verdade a gente precisa falar para educar as pessoas, para que elas entendam, para que elas se entendam, porque tem pessoas também que entram nessa confusão, elas não conseguem se definir a partir do turbilhão de informação que tem e da desinformação também, né? E ficam perdidas, né? Acabam desenvolvendo sim transtornos mentais em decorrência, né, dessas confusões, né, desses conflitos. E a dificuldade às vezes até em assumir devido, né, o próprio preconceito da sociedade. Só um adendo aqui, que algumas pessoas, na questão das pessoas transgênero, né? Tem algumas pessoas que preferem usar o termo transexual ou transgênero, né? Tudo vai depender da pessoa como ela se identifica. Sim. Muito bem. E aqui a gente tem mais uma pergunta sobre o não binário. O que é essa definição de não binário? Uma pessoa não binária é uma pessoa com uma identidade de gênero que ela não se encaixa exclusivamente nas categorias de homem ou mulher. As pessoas não binárias, elas são as pessoas que eu gosto de falar que elas fluem. Então, tem gênero fluido também, mas enfim. As pessoas não binárias, elas fluem entre esses dois gêneros. Elas não se identificam com, se a gente pega um pouquinho sobre os estereótipos de gênero, que uma mulher e um homem tem que performar ali, né? Elas não se identificam, então é uma pessoa não binária. Tem muitos países, né, fora do Brasil, que eles já começam a incluir isso, por exemplo, dentro da escola, da identificação, desde pequeno, assim, desde criança. Então a criança não se identifica mais com o gênero feminino nem masculino, é uma pessoa não binária. E se entende isso, tudo bem. Se em algum momento da sua vida você entender uma pessoa, um gênero feminino ou masculino, tudo bem, mas agora eu não me identifico com nenhum dos dois. Mas na verdade é mais por um caráter educativo, para que ela tenha uma consciência, do que necessariamente porque na verdade tem muitas pessoas que têm a noção de doutrinação disso na escola, né? E é muito mais por um caráter dela entender que existem essas questões, né? Isso não significa que ela tenha que aderir a isso, né? Muito bem, a gente vai entrar agora para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente retorna, né, com mais informações a respeito desse tema. Fiquem com a gente. De volta com Fala Psico, né? Mandando boa noite aqui para a Aninha, que é a nossa ouvinte assídua do Fala Psico, né? Ela está desejando aqui uma boa noite para as convidadas. Muito obrigada, Aninha, uma boa noite para você também. Fique ligada aí na programação, porque tem muita coisa por vir ainda para que você fique informada. Dando continuidade às perguntas também, Ana, qual é a diferença entre assexuais e aromânticos? É uma explicação um pouco complexa que talvez precise de um pouquinho mais de tempo, mas eu gosto de explicar que a principal diferença de pessoas assexuais são pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual por outros, enquanto os aromânticos têm pouca ou nenhuma atração romântica, como a gente falou lá na primeira e na segunda pergunta sobre a diferença, né? Sim. Então a gente entende que o sujeito pode ser uma pessoa que sente atração ou não por um pelo outro. E isso pode acontecer com pessoas cisgênero? Pode. Porque uma pessoa aromântica não necessariamente uma pessoa que faz parte da sigla LGBT. Ela pode ser uma mulher hétero, pode ser uma pessoa não aromântica. Uhum. Então não é um termo exclusivo para LGBT. Não. Bacana. E quais são os impactos, né, dessa questão aromântica, ao seu ver, dentro desse público, Ana? Eu acho que a questão de ser uma pessoa romântica é uma coisa muito complexa, é um autoconhecimento muito grande quando a pessoa se identifica, porque a gente é bombardeado o tempo todo que você tem que ter uma desenvoltura romântica pelo outro, então você tem que ser uma pessoa
pessoa que sente atração, que tem uma vida sexual ativa, então você precisa. Então, se você é uma pessoa que não se identificou que não tem, eu gosto de ter uma relação com alguém, mas não necessariamente é uma pauta para minha vida, eu consigo ficar um pouco mais sozinha, solitária, né? E a gente é bombardeado o tempo todo que você precisa ter uma relação, precisa ter um namoro, um casamento, enfim, manter alguma relação com o outro. E quando vem alguém e fala, não, olha, eu sou uma pessoa romântica, não sinto, não vou falar que não sente, mas pode não sentir quase nada, assim. Não é um ponto muito importante na vida. Não é uma prioridade. Não. Muito bem. E agora esse termo aqui, que é um termo curioso, né? O que significa queer? Queer é um termo que vem do inglês, né? E ele antigamente, né, pegando uma retomada, ele era utilizado como um insulto. Então, nos Estados Unidos, ele era muito usado como um insulto. Então, quando se chamava o outro de queer na rua, era um insulto. É como eu não vou repetir vários xingamentos que existem, né, no Brasil, mas o termo queer entra nisso. E ele foi apropriado pela comunidade. Então, a comunidade LGBT se apropriou do termo queer e ressignificou. Então, queer agora não é mais uma coisa ruim. Queer é uma coisa boa, eu sou uma pessoa queer. O termo queer, ele vem como guarda-chuva, ele abrange várias coisas. Se você não necessariamente ainda se entende como uma pessoa LGBT, com uma sigla específica, em alguma sigla específica, você usa a questão, eu sou queer, então eu sou uma pessoa que está aí me conhecendo e talvez um dia eu faça parte de alguma sigla específica, mas nesse momento sei que não sou uma pessoa hétero, por exemplo. Seria um simpatizante? Não seria um simpatizante. O simpatizante seria como uma pessoa que dá um apoio, né? Antigamente a gente pensa nisso. O queer é uma pessoa que entende que a relação dela está a autoconhecimento dela está um pouco mais complexo do que só ser uma pessoa hétero, por exemplo. Entendeu? Ou uma pessoa cisgênero. Ela entende que talvez ela esteja nessa quesito de buscar participar da comunidade de uma forma mais ativa. Tem uma identificação com a comunidade. Se identificar com a comunidade. Tá, legal. E o termo intersexo? O intersexo, eu vou fazer uma comparação, que antigamente a gente podia lembrar de hermafrodita. Então, o intersexo entra nesse quesito de hermafrodita. Mas é muito mais complexo. Hoje em dia a gente entende que o hermafrodita não necessariamente precisa, né? O intersexo não precisa ter características necessariamente do que foi designado. Então, por exemplo, são pessoas que têm características biológicas, elas podem ser genitais, o cromossomo ou a questão de hormonal. E essas pessoas, elas não se encaixam muito bem nas definições típicas do masculino ou do feminino. É diferente de uma pessoa não binária, tá? É uma coisa muito mais que existe biologicamente do que uma questão mais interna, assim, né? Psicológica, a gente pode pensar. Eu peguei um dado aqui que falava que cerca de 1,7% da população mundial tem variações naturais que ocorrem da pessoa intersexo, né? E essas pessoas intersexo, elas sofrem muita pressão, principalmente para performar alguma coisa. Então, se você, por exemplo, se eu fosse uma pessoa intersexo e eu nasci com todas as genitais femininas, mas biologicamente, hormonalmente estou, né, masculina, automaticamente você performa uma pressão, tipo, por que você não faz uma cirurgia para encerrar isso? Começa a tomar um hormônio, começa a se fazer, performar aquilo que a sua genitália está dizendo, entendeu? Então, elas também sofrem esse tipo de pressão. O caso do intersexo é o caso da Roberta Close? Porque ela nasceu hermafrodita, e aí ela fez a opção sexual pelo sexo feminino. Seria isso? Seria, a gente poderia usar. É que eu não sei como ela se identifica, né? Talvez pra isso ela nem seja uma... Ela se identifica como mulher, tal, se veste como mulher, ela é casada com um homem, mas o histórico é que ela nasceu, né, intersexo, seria. Isso. E pansexualidade? A pansexualidade é a atração por pessoas, independente do gênero. Ou seja, uma pessoa pansexual, ela pode se sentir atraída por homens, mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, entre outras, que entram mais em ali. Então, é uma pessoa que não necessariamente se sente atraída pelo gênero da pessoa, sim pela pessoa. Então, se eu fosse uma pessoa pansexual, eu me sentiria atraída pela pessoa, não pelo gênero que ela está performando de alguma forma. É uma atração que não tem relação com a orientação sexual e nem com a identificação de gênero. Você se atrai pela pessoa que está ali na sua frente.
pelas outras coisas, aí entra a parte mais romântica, né? Então entra pelo que você gosta da pessoa, pela maneira que você se sente traída, pela maneira da conversa, outros fatores, sem ser necessariamente, é que a gente bota muito a genitália ali, né? Então, qual que é o sexo que você tem, isso. Então, é uma pessoa que isso não é o foco. E como é que é para a pessoa se descobrir pansexual? Você tem acompanhado casos, né? Como é que é isso do ponto de vista psicológico? Olha, qualquer processo de identificação com a sigla é uma coisa muito individual. Já dá uma pergunta, né, que a gente fala sobre o armário ali, é uma coisa muito individual. Então, cada pessoa vai ter a maneira de lidar com isso. Então, assim, não é um processo que tem uma fórmula mágica, uma maneira, um quiz do tipo, será que você é uma pessoa hétero ou uma pessoa pansexual? Não existe isso. É a maneira que você vai se conhecendo, vai se relacionando com o mundo, se relacionando com as pessoas, começa a se questionar. Mas é muito importante estar no processo terapêutico até para você entender esse processo como, ok, me aceitar, sabe, identificar. A identificação também é um processo importante. E também não entra só a questão da identificação da pessoa e da aceitação, né, pessoal. Entra toda uma questão de luto familiar, de aceitação das pessoas, né, aceitação social, porque de fato a família, ela tem uma quebra ali quando chega num ponto onde a pessoa tem uma definição que diverge daqueles sonhos, daquelas expectativas que existiam em relação, né, ao filho. E as pessoas em geral também criam essas expectativas, né? De que, não, se nasceu menina tem que usar rosa, né? Tem que brincar de boneca e qualquer coisa que quebre, né? Isso que a gente tem como construção mesmo, né? Cultura. Isso acaba gerando desconforto e conflito, né? E como é que é isso, Ana? No que você acompanha, essa questão familiar, acaba dando muito conflito? Como é que é isso para os pais? Olha, claro que gera conflito, né? É muito uma expectativa do que os pais querem para a pessoa ali. É um adulto com expectativa em cima de uma criança, às vezes. Chegam muitos pais com dúvidas, do tipo, meu filho ou minha filha, eu acho que não sei, talvez, olha, estão perguntando demais sobre isso. E eu sempre gosto de pensar, antes disso, ela é uma pessoa, independente da descoberta que ela faça durante a vida, do decorrente, é uma pessoa, tem todas as outras coisas que você pode acolher como pai e mãe, entende? Eu sei que às vezes questões de conflito que entre questões ideológicas de religião, estrutural, familiar, tudo isso, mas isso é uma coisa que a pessoa tem que descobrir, não é você que vai lá, cutucar e falar assim, olha, eu acho que se você for, você tem como mudar? Tem como não ser? Né? Tem como não ser, pra não me incomodar? É muito isso, a questão. A pessoa já tá ali tentando se descobrir com vários outros conflitos que existem, porque não é só a sexualidade que importa, né, no ser humano. Outros conflitos, daí vem o outro e fala assim, olha, tem como você não ser essa pessoa que você tá tentando descobrir que eu acho que é um pouco, egoísmo da nossa parte pensar sobre isso. Então, é sempre pensar no acolhimento, pensar sobre como a gente pode manejar essa situação, como pode dar o maior apoio, porque assim, se a gente pega número, a população LGBT sofre muito, não só fora de casa, principalmente fora de casa, mas dentro de casa também. Tem muitas pessoas que eu já atendi que foram expulsas de casa, depois que, não foi nem que a pessoa contou, mas alguém contou, alguém fofocou e teve aquela saída do armário forçada, aí a pessoa é expulsa de casa, sofre violência na rua, tem várias coisas. A homofobia está aí presente, infelizmente, em vários pontos da nossa sociedade. E em relação ao suicídio, existe algum número percentual em relação a esse público? Olha, hoje à tarde, pelo que eu dei uma olhada, eu não vou ter os números exatos, mas pelo que eu dei uma olhada, o maior índice de suicídio na população LGBT se encontra em mulheres trans. Principalmente por causa da violência que elas sofrem, pela questão de fetichismo também, eu posso trazer outros números depois, mas no decorrer, assim, eu vi que o maior índice se encontra ainda em mulheres trans. E aí é muito contraditório, porque quando a gente pensa, por exemplo, o Brasil está em questões de violência contra pessoas trans. O Brasil faz 15 anos que está no ranking em primeiro lugar no mundo inteiro. Então, o Brasil está, infelizmente, nesse ranking. Ele é o que mais comete, violência contra pessoas trans na rua, assim, morte principalmente, né? Não sei se posso falar sobre morte, mas, enfim, sobre a morte. E aí tem a questão do suicídio ainda, que é um número tão difícil de ter acesso, porque até ter os dados de que se a pessoa é trans ou não é complicado, porque às vezes você entra no sistema, a pessoa não consegue botar isso no sistema. Os sistemas não ajudam a gente, entendeu? Sejam coisas simples, por exemplo, quando você vai preencher um formulário, você bota o seu nome lá.
Quantos formulários você já viu que tem um nome social, se a pessoa não se identifica mais com aquele nome? Ou uma pessoa que no formulário está lá, que é uma pessoa trans. Como que um profissional da saúde chega e conversa com a pessoa? Tem muita gente que tem dificuldade, entendeu? De até se referir a uma pessoa trans do gênero que ela se identifica. Não consegue, parece que é um bloqueio, não consegue, mas a gente tem que lembrar que a gente somos pessoas da saúde, né? A gente está ali para cuidar da pessoa, não das escolhas. Das né? escolhas. Nem escolha, mas assim, do que ela está vivenciando ali. A gente tem que ajudar a promover a saúde mental, principalmente. E essa questão até da frustração de expectativa não entra só nisso, né? Porque a gente frustra também, né? Quando a gente faz escolhas diferentes, que os pais têm expectativa, e a gente precisa amadurecer, né? Para esse lado, de entender que cada um vai viver a sua própria existência e as escolhas são individuais, né? Não é a gente que vai determinar a escolha do outro. Essa abertura, né? Esse respeito de entender que a minha escolha, se fosse na minha vida, seria diferente, seria outra, mas a vida do outro, a escolha do outro, né? É fundamental para que a gente consiga trazer, né, mais sanidade, né, para o mundo, porque as maiores divergências e os maiores conflitos, eles têm muita relação com essa falta do respeito mesmo em relação a isso, né, Ana? Quero mandar uma boa noite para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, pelo Instagram, né? Se tiverem perguntas, encaminhem. Se a gente não conseguir responder hoje, a Ana vai depois responder, né, pelo Instagram, com caixinha lá, pelos stories, então acompanha aí, pessoal. Ana, voltando aqui pro tema central que a gente está falando, né? Que hoje a gente está tratando, né, sobre sexualidade, gênero e LGBT. Qual que é a importância de usar os pronomes corretos? Olha, a utilização dos pronomes corretos demonstra totalmente respeito à pessoa que está ali. Então, assim, você ter a sua imposição do gênero que você quer atribuir à pessoa já é um desrespeito total, né? Então, utilizar o nome que a pessoa se identifica é você demonstrar respeito e cuidado com a pessoa como um todo, né? Enfim, é isso. É a forma que você tem de dizer, eu respeito, né, a sua identidade, eu respeito a sua orientação. Né? É assim que você se identifica. E quando a gente pensa que a pessoa não utiliza de propósito, entende e não utiliza de propósito, isso a gente pode considerar uma violência também. Você está sendo desrespeitoso com a pessoa. Imagina se o tempo todo eu estivesse me referindo no masculino para você. Como você se sentiria? Um momento você ia ficar muito frustrado, muito incomodada com aquilo. Mesma coisa de uma pessoa trans ou, né, de algum outro tipo de nomenclatura que a pessoa gostaria de ser designada. E aí entra também a questão do nome social, né? Da importância da gente entender também, dentro desse critério, identificou que a pessoa, né, ela é transexual, né? Qual que é o nome social que ela tem e chamá-la pelo nome social, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala, não, mas na identidade dela tá fulano de tal, né? Mas se ela tem um nome, se ela já se identifica de uma forma, a importância da gente respeitar isso também, né? Uma coisa que eu sempre faço, não só com os meus pacientes, como em geral, eu sempre pergunto para a pessoa, como você gostaria de ser chamada? Porque até tem pessoas que, por exemplo, não gostam do nome, tem um apelido, então, tipo, como você gostaria de ser chamada? A partir daquilo eu já sei, né? Então, ela gostaria de ser chamada dessa forma, no feminino, masculino, tudo bem, chama. E até porque, às vezes, a gente vê isso até dentro do cisgênero, porque existem nomes que eles não são masculinos e nem femininos, né? Eles são nomes neutros. E daí a pessoa se incomoda porque ela acha que é um nome mais masculino. Então ela se coloca um apelido porque ela tem um desconforto com aquele nome, né? Então a tratativa não muda, é a mesma, né? É a forma como a pessoa se sente, né, confortável em ser chamada. E como é que as pessoas, Ana, elas podem fazer para se tornarem aliadas da comunidade? Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode lembrar é exatamente isso. Para você ser uma pessoa que apoia a comunidade LGBT, é importante a gente estudar, escutar, aprender, parar um momento, igual a gente está aqui, conversar sobre isso, apoiar as demandas da comunidade também, e isso inclui também combater os preconceitos, respeitar as identidades de gênero, tudo isso que a gente foi falando, as orientações sexuais, se posicionar contra a discriminação, principalmente os estigmas. E eu sempre gosto de incluir algumas coisas, como, por exemplo, votar de maneira consciente, mobilizar políticas públicas, denunciar morte ou violência que você entende, que é por questões de gênero, apoiar artistas, figuras públicas. Então, esses são pequenos movimentos. Você não precisa necessariamente fazer parte da comunidade para apoiar a comunidade. Você pode ser uma pessoa simpatizante, se a gente colocar assim, que está ali pensando no outro, né? A gente pode
pensar no outro o tempo todo nesse ponto. A gente está aqui conversando e eu estou pensando a questão do bullying, porque isso é muito comum. Daí a importância também da gente trabalhar essas informações no contexto educacional, para que as pessoas entendam as diferenças e elas respeitem essas diferenças. Porque o bullying, ele está presente, né? E alguns casos que eu já acompanhei, né, de homossexualidade, o quanto essas pessoas sofrem pelo bullying, porque as pessoas não respeitam, então elas dão nomes pejorativos, discriminam, né? E o quanto isso impacta, né, na parte emocional. Então, ser aliado é ter o respeito, é ter conhecimento para respeitar essas diferenças, né? Entendendo que não precisa ser a sua escolha, você pode escolher diferente, mas aprender a respeitar, né, a escolha do outro, a diferença que está no outro, né? Eu sempre penso assim, sobreviver, né? Nem é viver, sobreviver no dia a dia já é super complicado, com várias questões que acontecem futuramente. Imagina você ter que lutar todos os dias apenas para você sobreviver por causa que as pessoas não concordam com a orientação que você segue ou com a pessoa que você está se relacionando. Pensa que é uma vivência, pensa andar na rua o tempo todo com medo se alguma pessoa pode fazer violência ou não contra você, porque simplesmente você está vivendo a sua vida, mas o outro se acha no direito de ir lá, apontar o dedo na sua cara, praticar uma violência e falar, o meu tá certo, você tá errado. Porque tem que determinar o que o outro tem que fazer, né? E Ana, né, o termo armário, o que ele significa e por que sair dele é importante? O termo armário, como eu usei no meu grupo de estudo, né, que eu tenho um grupo de estudo chamado Fora do Armário, o armário é uma metáfora que a gente usa muito para o ato de se esconder a sua identidade. Então, quando a gente fala que uma pessoa está no armário, ela está se escondendo por medo, discriminação ou até rejeição, quando a gente pensa. E sair do armário é um processo que a pessoa assume publicamente, e aí eu não estou falando publicamente, tipo, ir nas redes sociais ela assumir, pode até ser, mas publicamente no nicho que ela se sente confortável, a identidade de gênero e a orientação sexual que ela se designa. Então é isso. E eu sempre falo que o estar no armário é uma coisa muito individual. Você não tem o direito de ir lá e, por exemplo, chegar na ciclaninha e falar, olha, seu filho eu vi seu filho beijando outro homem. Você não tem esse direito. A pessoa tem que chegar na familiar, na pessoa que ela se sente confortável em contar. Tem gente que passa a vida inteira se escondendo dentro do armário por causa de pressões sociais, pressões de estereotipia de gênero, estereotipia, né? Tudo isso. Interessante isso, né? A importância da gente... É porque o mundo, né, da forma como a gente lida ainda com a quantidade de preconceitos, às vezes as pessoas têm medo de fazer essa revelação, né? De falar como é que ela se sente, de certa forma, expor, né, essa situação. Porque tem essas questões da violência e tudo isso acaba impactando, né? E daí a importância da gente trazer o conhecimento e a gente levar esse conhecimento para as pessoas que a gente conhece, na tentativa da gente amenizar isso, porque não existe situação que justifique a violência contra outra pessoa, independente do que ocorra, né? E nesses casos em específico é uma questão de respeito que a gente precisa exercitar, né? Na ausência de, exercite, né? Agora, só uma dúvida, Ana, tirando um pouquinho em pauta a questão do armário, dúvidas, né? Uma pessoa que ela é cisgênero e ela se relaciona com uma pessoa transgênero, ela permanece cisgênero ou ela entra para a comunidade? Como é que é isso? Olha, ela permanece uma pessoa cisgênero, não mudou o gênero dela. Não é porque eu estou me relacionando com uma pessoa trans que eu passei pela transição. Porque a gente tem que lembrar que gênero, igual a gente falou um pouquinho lá na frente, é uma coisa individual. Orientação é uma coisa diferente de identidade de gênero, como a gente estava conversando. Então, a orientação, sim. Aí você pode... Aí depende da pessoa. Ela pode continuar sendo uma pessoa hétero. Se eu, por exemplo, se eu fosse me relacionar com um homem trans, você ainda continua sendo uma pessoa hétero. Você não mudou, você não passou pela transição. Entende? Não sei se deu pra entender, mais ou menos. Você não passa pela transição quando você está se relacionando com uma pessoa trans. Sim. Mas, por exemplo, muda o sexo da pessoa que eu estou me relacionando. Sim, a pessoa passou pela transição. Ela passou pela transição. De forma mas a minha orientação é pelo másculo daquela pessoa. Então não muda a minha orientação sexual também. Não. É isso. Não, porque é que a gente sempre tenta pensar que homem e mulher vão perfumar de uma única forma, pela genitália que ela tem. E quando a gente quebra isso e pensa, olha, se você nascesse e ninguém te falasse que você é uma mulher só pela sua genitália, como que você ia se identificar? O que te traz para fazer parte de ser uma mulher cis?
É isso, entendeu? O que te torna uma mulher? É uma discussão muito mais complexa. O que te torna uma mulher? O que te torna um homem? Não é só o seu órgão genital. Não é só isso, entendeu? Não é só o que você nasceu e alguém disse. É muito mais complexo que isso. Tem fatores culturais, fatores sociais, principalmente. Performance, o que uma mulher e que um homem tem que fazer ou deixar de fazer. Então seria isso. Até porque tem a questão dos papéis. Se a gente for olhar a mulher lá, né, do século XV, para a mulher de hoje, a gente exerce muito os papéis que os homens exerciam, né? Sim. E não é isso que define, né, a nossa orientação sexual. Até muito sobre quando a gente conversa sobre performar, uma coisa muito simples, que é a vestimenta. Nossa, vestimenta é um negócio assim que a gente usa e não deveria ter gente, porque ainda assim é uma roupa, qualquer um pode utilizar. Independente se for vestido ou uma camisa, não importa. Quem está usando é que vai saber como que é, o que ela quer passar, qual é a imagem que ela quer passar. A gente estava até discutindo aqui agora, né, conversando, né, como é que ninguém perguntou sobre sexualidade, sobre como é que deve ser uma relação sexual, né, faltou um pouco de curiosidade em relação a isso, né. Mas vamos dando continuidade aqui, Ana. Qual que é a diferença entre orientação romântica e orientação sexual? A gente pode definir que a orientação romântica se refere a muito quem a pessoa sente atração emocional ou romântica, né? Enquanto a orientação sexual é sobre quem ela se sente atraído fisicamente ou sexualmente. Quando a gente entende que você, é claro, você não precisa estar apaixonado por alguém para ter uma relação sexual, isso se torna um pouco mais fácil de dividir. Não é porque você se sente romanticamente atraído pela pessoa que você queira ter uma relação com ela sexual. E vice-versa, não é porque você teve uma relação sexual com a pessoa que você se sente atraído romanticamente por ela. Que você se emocione, quer casar, sim, enfim. E isso também está dentro, né, das questões voltadas para as pessoas heterossexuais, não é específico desse público, né? Sim. Tem um exemplo que é, por exemplo, se a pessoa é bissexual, ela é atraída sexualmente por homens e mulheres ou até pessoas não binárias, e é uma pessoa aromântica, como a gente falou um pouquinho mais lá. Ela não necessariamente vai sentir atração romântica por nenhum desses dois gêneros. Ela pode sair, ficar, ter uma relação sexual, mas ela não se sente atraída romanticamente. Então ela pode nem ter uma relação com o outro. Vai ser uma coisa bem mais simples do que uma coisa... porque o amor romântico, quando a gente entrar nesse assunto, a gente tem que ter uma coisa bem mais complexa do que uma coisa simples, né? Tipo, olha, estou romanticamente atraída por aquela pessoa. Não, tem toda uma coisa que constrói romance, a relação, tudo isso. Não é só o ato sexual ou o romance, ou a paixão, né? Sim. E o que são as terapias de conversão? Bom, é bem complexo a gente falar sobre isso. Eu sei que a gente está falando de uma maneira super simples aqui, mas eu gosto de falar que as terapias de conversão são práticas, que as pessoas tentam mudar a orientação sexual ou a identidade de gênero da pessoa. E eu vou reforçar isso aqui abertamente, que elas são extremamente prejudiciais, elas são reconhecidas de maneira totalmente antiética pelo CRP, porque elas se baseiam na ideia de que ser uma pessoa LGBT é algo errado. Então, se é algo errado, você pode mudar. É como se fosse aquela questão. Se é uma doença, por que você não cura, né, de alguma forma? E o CRP, principalmente da psicologia, né, eles não apoiam isso e são totalmente contra. Então, se você conhece um psicólogo que faz terapia de conversão ou promove a cura gay, você pode denunciar no CRP ativamente. Que ainda vem das questões de orientação, né, religiosa, que acabam interferindo. É que vem da ideia de que ser uma pessoa LGBT é uma doença. Se é uma doença, a gente tem isso, né? Por que quando você está doente com dor de garganta, você vai lá, toma um remédio e passa, né? Se você é uma pessoa LGBT, por que você não vai lá, toma um remédio e passou? Não é assim, não é uma doença. A gente não pode encarar como uma doença. Se não é uma doença, não tem cura. Então, por exemplo, no DSM não deveria ter, porque não é uma doença, não é considerada uma doença. Se próprios psicólogos, próprios profissionais da saúde entendem que não é doença, por que continua ali, entendeu? Essa discussão é sempre gerada, porque as pessoas que estão ali nos órgãos reguladores não entram nessa falta de discussão, nem chega nisso às vezes na pessoa. E a pergunta, né, qual que é a importância dessa data, né, do Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia? Como o dia de hoje, né, que a gente está conversando, que essas datas elas são fundamentais para a gente lembrar de lutar contra o preconceito, as violências sofridas pela comunidade LGBT, elas promovem também a conscientização. É uma coisa momentânea, mas é um momento que as pessoas
pessoas refletem, entendeu? Às vezes elas estão ali no dia a dia e alguém fala, hoje é o dia internacional, mundial contra a homofobia. O que é homofobia? Nossa, meu Deus, as pessoas ainda estão falando sobre isso. Não é uma questão de você tem que aceitar, não, é para você se conscientizar, que você conscientizando aos poucos, toda a população entende que aquilo não é uma coisa errada. Como o suicídio, por exemplo, a gente tem a campanha da prevenção do suicídio, para a gente conscientizar e entender que aquilo é uma pauta de saúde pública que a gente precisa falar, entende? E a violência contra pessoas LGBT é uma pauta de saúde pública que precisa ser discutida, precisa ser elaborada. Não é uma coisa que tem, vamos ignorar, vamos ver até onde vai dar, vamos ignorar que algum dia vai ser resolvido. Não é assim. É lamentável que nos dias atuais a gente ainda tenha que estar, né, conscientizando as pessoas que a importância de respeitar as outras, né? Se a gente tivesse essa noção de respeito, de espaço, né, de escolhas, ou até mesmo, né, da orientação, de identificação, né, de saber que as pessoas funcionam de forma diferente, que elas fazem escolhas diferentes, elas vivenciam experiências diferentes, e que cada um vai dar conta daquilo que faz parte da sua vida, do seu processo. A gente ainda tem que estar conscientizando da importância do respeito para a gente gerar, né, equilíbrio no mundo, para que a gente possa, né, contribuir para a saúde mental das pessoas. Infelizmente a gente ainda precisa estar tratando, e não tem outra forma da gente lidar com isso e desenvolver, evoluir nesse aspecto se não for falando sobre isso, né, Ana? Eu sempre que me questiono sobre isso, por que a gente tem que falar sobre isso? Vamos comemorar, não vamos falar sobre o dia, conscientizar. Tem alguns dados um pouco chocantes, eu não sei até que nível as pessoas, né, sabem disso ou têm acesso, mas, por exemplo, eu estava pesquisando que em pleno 2024, cerca de 64 países no mundo ainda é crime ter relações com pessoas do mesmo jeito. E podem ser penas de morte até, apedrejadas, tudo isso. Então pensa que em pleno 2024 a gente está discutindo sobre descriminalizar isso em outros países, né? E um outro dado que, pelo menos, pessoalmente me assustou é que em 2023 o Brasil assassinou cerca de 38, de um LGBT a cada 38 horas. Então, a cada 38 horas uma pessoa que era LGBT, por ela ser uma pessoa LGBT, ela morria. Seja de suicídio, seja, né, alguém praticar alguma violência. Então, na hora que eu entrei em contato com esse dado, eu falei, meu Deus, como assim ainda a gente tá... É uma coisa assim, uma luta do básico, é o básico do tipo, você não pode vir na minha casa, você não pode me violentar na rua. E quando a gente fala sobre isso, Ana, vem as reflexões, né? Quando a gente estava no período do Covid, a gente falava, né, são vidas. São vidas. A gente precisa lutar pelas vidas, né? Essas pessoas são vidas, né? A gente tem que ter respeito pela vida. E na hora que eu cometo uma violência, na hora que eu cometo um assassinato, na hora que eu cometo uma atitude discriminatória, né? Qual é o respeito que eu estou tendo por essa vida, né? Que lá atrás era tão importante, que a gente, né, pegou tanto, né, enfatizou tanto que a gente tinha que cuidar de vidas, né? E essas vidas? Onde é que entra? Fica a reflexão, pessoal, tá? Ana, né? Uma última pergunta. Dentro, né, da tua atuação profissional, né, e falando, né, já que esse foi o tema que foi mais focado, qual foi o seu maior desafio, né, considerando essa diversidade, considerando, né, os conflitos, os preconceitos? Eu acho que, pensando de maneira profissional mesmo, meu maior desafio é mostrar para as pessoas LGBTs que elas estão seguras com o profissional da saúde. Porque elas passam por tantas violências cotidianas que quando ela chega na terapia, ela não quer ouvir sobre como ela pode mudar ou ressignificar aquela história. Ela quer ser acolhida, ela quer ser que você chame pelo nome social, e isso já é muita coisa para ela. Então, a minha maior dificuldade é quando o paciente chega, ou quando uma pessoa chega para conversar comigo, e você tá ali falando assim, não, eu não vou te agredir verbalmente ou fisicamente, porque você está se abrindo comigo. Não, eu tô aqui para te ajudar, para te acolher de alguma forma. Acho que profissionalmente, isso que me dói mais, sabe? A pessoa chegar totalmente reclusa, com medo de você praticamente passar por uma violência aí de novo. Porque a gente sabe que ela vai cotidianamente, né, todos os dias ela passa por um tipo de violência. Seja em casa, seja na rua, seja no trabalho. Muitas pessoas que são LGBT, que elas não contam que são LGBT no trabalho, porque sofrem preconceitos, entendeu? Seja na escola, seja na saúde mesmo, do tipo, você não pode me chamar pelo meu nome social? Não, seu nome que está aqui na identidade, então é o que eu vou te chamar. Mas eu não gosto que me chame, não.
Não importa, entendeu? Toma aqui e vai embora. Então, pessoal, a gente está falando de um tema sensível, um tema em muitos momentos evitado, mas um tema de suma importância para ser tratado, para a gente ser educado, para a gente disseminar informação a respeito, porque a gente só vai conseguir mudar cenários relacionados ao preconceito, relacionados às existências, e evoluir nesse sentido, com apoio e acolhimento a essas pessoas, à medida que a gente for se informando e respeitando. A maior forma que a gente tem, de expressão, e de falar de amor genuíno, como a gente fala, amem o próximo, é através do respeito. A melhor linguagem é o respeito. Então, isso é o mínimo. A gente está ainda aqui, patinando, cobrando o mínimo, mas é o mínimo que a gente pode oferecer e que a gente traga essa consciência e leve para os ambientes onde a gente está. Vocês que estão nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo YouTube, levem essa mensagem para os ambientes onde vocês estão inseridos, porque falar sobre educar pessoas é fundamental para que a gente consiga trabalhar com a diminuição do preconceito em relação a esse tema. Ana, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui falando sobre isso, Vitor, que está sempre nos acompanhando aqui, muito obrigado. Hoje também a gente está com a presença da Carol, que está nos dando auxílio, em relação às transmissões. Carol, muito obrigada. Falar um pouquinho da pauta da próxima semana. Semana que vem a gente vai estar com a presença do psicólogo Lucas Rosa, que vai falar sobre avaliação neuropsicológica. Então, pessoal, vocês que nos acompanharam aqui até agora pelo Instagram, pelo YouTube, pela Rádio Cultura de Naviraí, fica aqui o meu agradecimento. Ana, se você quiser aproveitar o espaço. Eu queria agradecer novamente pelo convite. Eu acho que é um tema muito pertinente, É um tema que é tabu, as pessoas ainda não conversam. Então, estar na rádio e que isso atinja mais pessoas também. E também quero demonstrar todo o meu apoio para a comunidade LGBT e que as pessoas que são LGBT se sintam acolhidas, que a minha fala foi um momento de acolhimento também, de identificação de alguma forma. Ana, muitíssimo obrigada. A todos os que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Nos acompanhe no próximo Fala Psico com a presença do Lucas Rosa para falar sobre avaliação neuropsicológica. Pessoal, uma boa noite e até a próxima quarta-feira. Fiquem acompanhando aí a programação da Rádio Cultura de Naviraí.